Nossa. Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Júlia Salles, eu tenho 19 anos. Hoje é dia 23 de março e esse mês e o mês passado, de fevereiro, eu não postei vídeo nenhum, porque muitas coisas aconteceram na minha vida e eu vim atualizar pra vocês o que aconteceram. Então, pra quem assistiu o meu canal ano passado, eu sempre fazia vídeos sobre como confiar em Deus, sobre como desfrutar da presença de Deus e não se preocupar com as coisas, mas na verdade eu falava sobre tudo isso, só que eu mesma não escutava o que eu falava. Eu falava sobre a palavra de Deus e de como a gente precisa confiar em Deus e essas coisas. E eu mesma não confiava em Deus. E eu mesma não vivia isso. Eu sempre fui uma pessoa que era muito ansiosa e preocupada. Eu era preocupada sobre muitas coisas, preocupada sobre o meu futuro. Eu me preocupava com tudo. Eu gravava vídeo falando sobre como confiar em Deus, mas eu mesma não confiava em Deus. Uma semana tava bem, uma semana tava mal. Uma semana eu lembrava da palavra de Deus, outra semana eu já esquecia. Mas esse ano eu decidi confiar 100% em Deus. Eu sei que certas áreas eu ainda tenho um pouco de dificuldade, mas quando eu deixei Deus tomar o controle da minha vida, parece que agora sim as coisas estão indo pro caminho certo. Porque antes eu tentava controlar todas as coisas ao meu redor. Eu queria controlar todas as coisas e eu não tinha controle. E aí eu acabava ficando frustrada e chateada por conta disso. Eu vou contar um testemunho sobre eu ter aprendido a confiar em Deus. Olha, gente, eu tô documentando minha vida desde os 17 anos e naquela época eu não trabalhava. Em 2023 eu ficava falando: ai gente, eu estou querendo muito um emprego, e todos os vídeos eu falava que eu queria um emprego. Aí no final de 2023 eu consegui um trabalho como jovem aprendiz. Aí eu fiquei super feliz e tal, só que esse emprego não era o que eu esperava. Não era o emprego que eu queria, o emprego que eu imaginava que eu teria. Aí eu tive muitos desafios, mas ele era bem tranquilo, porque eu trabalhava das 8 às meio-dia, então 1 hora eu tava em casa. As preocupações que eu tinha sobre pagar encontro, pagar as coisas da célula, eu já não tinha mais. Mas também não era um emprego que eu gostaria, porque eu não ganhava o suficiente pra guardar. Mas enfim, eu ficava muito ansiosa pra ir trabalhar, porque o meu trabalho eu não gostava de lá, não gostava do ambiente, porque eu trabalhava em UBS. Então eu não gostava do ambiente, de como as pessoas me tratavam, ficava ansiosa por conta da minha chefe e tudo mais. E eu lembro que eu tava passando por bastante lutas internas. Aí ano passado, em 2024, eu ficava falando pra vocês que eu queria trocar de emprego. Aí eu ficava: ai, agora eu quero um emprego novo. Quero emprego novo. E eu fazia várias entrevistas, achava que eu ia passar e não passava, ficava frustrada, ficava chateada. Eram muitas coisas na minha cabeça, eu também tava com problemas na minha célula, com problemas sentimentais e todas essas coisas ao mesmo tempo na minha cabeça não deixava eu confiar em Deus. Tinha esquecido de um sonho meu que eu tinha quando eu era criança. Eu sempre quis fazer teatro, desde criança, só que eu nunca consegui porque eu não tinha dinheiro. Era longe pra mim. Eu moro em São Paulo, que parece um pouquinho mais fácil pra quem mora em São Paulo, porque já tem tudo aqui. Mas eu não consegui achar um curso de teatro acessível. Os que são gratuitos, eles não dão um certificado de DRT, que chama, que é registro que você é um ator profissional. O que eu queria era caro, era longe pra mim, eu era menor de idade, então eu não sabia andar de trem ainda. Então eu nunca consegui fazer teatro. Aí eu queria trabalhar pra conseguir pagar um curso pra mim. Mas ano passado, quando eu consegui meu emprego, eu não paguei um curso de teatro pra mim, porque eu tava com a cabeça cheia e eu esqueci do que eu queria. Aí eu fiquei nessa de não confiar em Deus, esqueci do que eu queria. Eu ia fazer faculdade de administração, depois eu pensei em fazer técnico de farmácia, depois eu pensei, troquei, tô fazendo RH. E aí a minha mente tava uma bagunça ano passado e eu não confiei em Deus. Eu não parei pra pensar que Deus poderia me direcionar e resolver todos os meus problemas que estavam na minha mente. E aí eu entrei de férias. Aí eu entrei em férias em dezembro. E eu pensei assim: eu quero entrar de férias e entrar em um novo emprego. Aí nisso eu pensei em pedir as contas, porque eu fiquei com medo de não conseguir passar em nenhuma empresa. Depois que eu pensei em pedir as contas, eu lembrei que eu ia ficar desempregada, ia voltar a ser uma desempregada como eu era antes. E aí eu lembrei do que eu queria. Eu quero fazer teatro. Só que aí as coisas não aconteceram como eu queria. Eu fiz milhões de entrevistas nas minhas férias, gente. Eu fiz bastante entrevista e não passei em nenhuma. E até o início desse ano, que eu fiquei de férias de dezembro pra janeiro. Eu tava crendo que no dia que eu ia terminar as minhas férias, eu ia entrar em outra empresa. Então eu tava super ansiosa pra que isso acontecesse e não aconteceu como eu esperava. O ano passado, eu falava que eu confiava em Deus, mas era mentira. Não tinha fé o suficiente pra confiar em Deus 100%. Eu falava que
que eu confiava em Deus, eu aprendi a confiar em Deus, mas na verdade eu só confiava por um tempo. Depois, quando eu via outro problema, eu não confiava mais. Mas depois que eu decidi pedir as contas no meu emprego lá no posto de jovem aprendiz, eu decidi confiar em Deus, porque tinha coisas que eu precisava pagar. Eu tinha acabado de voltar de férias, estava sem dinheiro, ia ter que trabalhar pelo menos mais um mês pra poder ter dinheiro, mas eu não queria. Eu queria fazer meu curso de teatro, eu precisava estar trabalhando, mas eu não queria trabalhar onde eu estava, e eu decidi que eu ia pedir as contas. E aí, nesse dia, eu decidi confiar em Deus. Eu achei que eu estaria tomando uma decisão errada de pedir as contas do meu emprego, sendo que nem era tão ruim. Eu acho que eu exagerei um pouco, mas eu não queria estar lá. Eu queria coisas novas e eu não aguentava mais. No momento que eu decidi pedir as contas, cheguei em casa depois de eu ter pedido as contas, eu senti paz. E nesse dia, eu decidi confiar 100% em Deus. Eu tinha que pagar uma conta em fevereiro, já era 15 de janeiro. Aí, depois que eu pedi as contas, eu falei: Deus, eu preciso de um emprego pelo menos até o final de fevereiro. Eu nem sei como, mas o Senhor vai abrir minha porta pelo menos até o final de janeiro. Eu defini. E deixei confiar em Deus, porque eu achei que as coisas seriam como eu queria. Sair de férias e entrar em outro, mas não foi como eu queria. Mas eu decidi confiar em Deus, que eu iria ter um emprego novo até final de janeiro. Eu só decidi confiar. E continuei fazendo entrevistas. Fiz várias entrevistas. Eu mandava meu currículo para um monte de empresa. Meu pai também me ajudava. Mas aí chegou no dia 31 de janeiro e eu recebi a resposta de que eu passei numa entrevista. Era uma empresa boa. Então, tipo, foi algo que eu não esperava. E é um emprego bom, o salário é bom. Pelo menos pra minha idade, eu acho que é um salário bom de início. Aí eu entrei em fevereiro na empresa que eu estou hoje, pra honra e glória do Senhor Jesus. Depois que eu confiei em Deus, Ele abriu uma porta pra mim. Aí nisso, eu lembrei que eu queria fazer o meu curso. Então eu decidi procurar na região, porque agora que eu tô trabalhando, eu trabalho das 8 às 5. Então agora, o que eu tinha antes? Tempo, mas eu não tinha dinheiro. Agora que eu tenho dinheiro, eu não tenho tempo. E aí eu ia ter que fazer de noite. Só que de noite eu faço faculdade. Eu faço faculdade online. Eu ia ter que conciliar a faculdade e o curso. E aí era todos os dias da semana e eu não ia ter tempo pra fazer a faculdade. Eu tava procurando presencial e não encontrei. Porque eu também moro longe. Se eu fosse fazer um presencial, eu ia chegar muito tarde em casa, porque eu moro no extremo sul de São Paulo. Aí eu procurei na região ali onde eu trabalho. Eu achei 2 escolas de teatro. Antes eu tava pesquisando em vários outros lugares. Aí eu procurei ali perto, porque se eu fosse fazer presencial, eu iria direto do meu serviço. Mas eu não sei como, mas eu nunca tinha achado esse curso antes. Esse curso de teatro online. E eu não teria achado se eu não estivesse trabalhando lá em Pinheiros. Porque eu não ia ter procurado algum ali na região de Pinheiros. Eu procurava o mais próximo da minha casa. Então, eu sinto que agora que eu decidi confiar em Deus, as coisas estão acontecendo. Eu não sei, eu vim aqui contar um pouquinho, atualizar como é que está a minha vida agora. Eu acho que eu vou voltar a fazer vídeo de rotina, porque antes eu postava bastante, só que agora que eu comecei a trabalhar, eu não tô tendo mais tempo nem de gravar. Hoje é domingo, daqui a pouco eu tô indo pro culto. Vou dar uma atualização do que tá acontecendo, falar pra vocês que quando eu decidi confiar, e as coisas estão fluindo, então eu não tô mais me preocupando com nada. E agora eu estou realmente em paz, gente. Então, eu não vim falar um pouco sobre a palavra de Deus, porque eu não separei nenhum versículo pra hoje. Eu só queria falar mesmo porque que eu tô sumida, o que é que está acontecendo na minha vida hoje. Eu sei que eu ainda não tenho muitas pessoas me assistindo, mas eu tenho fé que um dia os vídeos podem alcançar bastante pessoas, porque eu quero que as pessoas conheçam o Deus que eu sirvo. Se pelo menos uma pessoa assistir e crer em Deus e confiar em Deus, pra mim já valeu a pena. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!